Então, boa noite a todos. É um prazer recebê-los novamente aqui. Meu nome é Maria Letícia e esse é o nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse projeto é realizado pela Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 16 anos na área de moda sustentável e desenvolve projetos que contribuem com a construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e inclusiva. Nessa edição do Lab Moda Mais, a gente tem o apoio da PVH Online, a gente tem convidados inspiradores das mais diversas áreas da cadeia da moda. Nesse encontro, a gente está recebendo Nicole Moraes e Pedro Feitosa, ambos do WGSN. Nicole é graduada em Negócios da Moda e pós-graduada em Sustentabilidade. Começou a carreira num pequeno ateliê em São Paulo e hoje ocupa o espaço de coordenadora de pré-vendas na WGSN Brasil. É uma plataforma líder global em análise e previsões de tendência. Para além da sua função base, ela também contribui mensalmente nos conteúdos de sustentabilidade da plataforma, trazendo visibilidade para as ações que acontecem aqui na América Latina. E também é membro do Comitê de Responsabilidade Social da empresa. Já o Pedro é aluno bolsista de Administração Pública da FGV, entusiasta de política e moda, também teve uma experiência prévia em pesquisa acadêmica nos centros de estudo da FGV e como vendedor na Authentic Fit. Atualmente, atua como estagiário de New Business na WGSN. Olá, prazer tê-los aqui, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite, alunos. Esse é sempre um bate-papo mesmo, né, para os alunos conhecerem mais as áreas de moda. E eu sempre começo perguntando como que vocês se interessaram por moda e levou a vocês a trabalharem com isso. Quem quiser, Nicole, pode começar. Posso começar, então, gente. Acho que o meu início é muito diferente do propósito, do porquê trabalho com moda hoje. Eu lembro que eu dançava hip hop e eu gostava de, inovar nas roupas que eu ia usar, enfim, mas nem sempre tinha os, recursos para ter as roupas diferentes, enfim. Então eu comecei a criar muita coisa nesse processo, né? Para poder ter as roupas diferentes, para poder dançar, enfim, até figurino mesmo, fazer figurino. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de moda, desse universo, né? E falei, não, gosto, né? Quero seguir por essa linha. Fiz até a primeira minha matrícula em design de moda, nesse primeiro momento. Só que daí minha mãe ela teve que fazer uma cirurgia. E aí eu achei melhor segurar esse ano da faculdade, não fazer, né, para poder estar próxima da minha mãe nesse processo. E que foi essencial para eu também entender melhor sobre o que eu queria ou não, né? E acabei indo dentro desse processo de pesquisa, entender que eu queria ir mais para negócio mesmo, ao invés de trabalhar com design de moda. E aí eu troquei, enfim, fui para negócio, achava que moda era muito glamour e que eu ia dentro do universo da moda, né? Enfim, vivenciar isso. E quando eu cheguei na faculdade, acho que minha primeira aula foi de moda e sustentabilidade e eu fiquei, né, com aquela questão política de entender o quanto a moda também podia ser prejudicial, o quanto a indústria poluía, o quanto essa indústria acabava abusando, né, de pessoas, porque a gente tinha muito trabalho análogo à escravidão, enfim. Então, desde o meu primeiro dia de aula, o propósito mudou completamente para entender como que eu podia ajudar esse sistema a ser melhor, né? Como a gente podia transformar esse sistema. Então, acho que é um pouquinho do que rolou para eu chegar até aqui, né? Enfim. Maravilha. Pedro? Então, posso falar? Eu fui introduzido à moda bem cedo, por conta, primeiro, da minha família. Minha avó, ela trabalhava como costureira, a grande parte da vida dela fazendo bolsas, fazendo roupas também. E eu ficava vendo ela costurar, porque a gente morava bem perto. E aí eu lembro de ver o maquinário, eu ficava incrédulo que uma máquina gigante fazia aquele barulho e transformava tecido em roupa. E eu ficava muito tempo com ela. E mesmo ninguém da minha família atuando com moda, sendo graduado, todos já trabalharam em alguma parte do setor. Minha tia já foi vendedora, meu pai
já atuou revendendo as peças que minha avó fazia também. Então, um pouquinho de todo mundo tinha um pouco de ligação e começou da minha família. Mas assim como a Nick falou que se introduziu mais pelo hip hop, eu também foi por conta de um fator terceiro, que foi o skate. Eu comecei a andar de skate quando eu tinha 11 anos, foi em 2014, e eu tenho um primo mais velho que era como se fosse um padrinho para mim. Ele gostava muito de skate e eu era tão apaixonado quanto ele, e ele me levava para São Paulo desde novo. E era totalmente fora da minha realidade, porque eu sou do ABC aqui de Santo André, e eu ia para lá desde novo e via quem eu via na internet, nos vídeos, meus skatistas que me reverenciavam, e nesse cotidiano eu comecei a reparar nas diversidades das pessoas, vi muito relacionamento de marca com skatista, e isso se tornou algo que eu almejava, assim, falando, pô, quero estar envolvido, quero ser essas pessoas, e aí a moda começou a entrar num fator meio que já entrou na minha mente, só que ainda não via como uma perspectiva de profissional. Eu era bem fechado em relação a isso ainda, mesmo com ela estando bem presente em mim. Aí muitos amigos meus na minha época falavam que você tem muita cara de moda, você deveria. Eu era muito fechado com isso, muito porque coincidentemente no ano que eu ganhei meu skate, eu saí da rede pública de escola, eu passei numa bolsa, num concurso de bolsa na escola aqui em Santo André, que é uma das escolas mais caras da cidade, né? E eu era um dos únicos bolsistas e eu era o único aluno preto da minha sala, dos 11 até os 17 anos, e era meu cotidiano vivendo uma realidade totalmente longe da minha. Então, eu me vestia diferente, eu era diferente, e às vezes, quando eu era menor, principalmente, eu via uns comentários negativos na época, e isso me desmotivava, tipo, eu não nem cogitava pensar em moda como oportunidade, mas aí eu fui crescendo e mudando a minha perspectiva de visão sobre sociedade, sobre moda como um todo. E aí foi no terceiro ano mesmo que, depois de muitas experiências já pequenas, assim, sem querer me envolver com moda, tipo, eu abri uma marca quando eu tinha 15 anos com um amigo meu, porque a gente desenhou as estampas, tive um projeto de brechó também, aí foi nesse projeto de brechó em 2020, foi no meu terceiro ano de ensino médio, que eu tive certeza que era um nicho que eu queria estar introduzido, e depois disso, foi meu projeto, minha época de vestibular. Só que aí foi outro limbo, né? Que eu tive que optar: eu vou para moda ou eu vou para políticas públicas, eu vou para a área de administração pública, que é outra área da minha vida que eu sinto, sou apaixonado por administração pública, por política também, e eu sinto um peso maior porque minha realidade, eu tive muitas oportunidades incríveis na minha vida que me fizeram ter as condições de estudo que eu tive, as condições de relacionamentos que eu tive, e eu quero retribuir isso para as pessoas. Então, a administração pública era um curso que ia me dar todas as ferramentas para gerir isso que eu tive de volta para as pessoas semelhantes a mim. Então, tipo, o que eu pensava, assim, no terceiro ano era, tipo, eu gosto muito de moda, é algo que já me trouxe muitos momentos bons, mas eu tenho um impacto, o peso de devolver para a sociedade. Eu quero que minha irmã, quando ela esteja no meu lugar, ela não seja a única pessoa preta na sala, assim como eu fui parte da minha vida. Aí eu fui para administração pública, consegui bolsa na FGV, eu já tinha sido jovem aprendiz na FGV, aí foi lá que eu conheci o curso, os professores, descobri os programas de bolsa também, aí, felicidade, eu fui aprovado, e não tinha como eu não fazer essa oportunidade, né? Eu passei na Santa Marcelina, na Embi Morumbi, eu prestei até alguns vestibulares de moda, só que eu não tinha apoio dentro de casa e eu entendia também, tipo, sou de família vulnerável, então para eles ter uma segurança de ir para uma faculdade maior, mais renomada era melhor, então foi a decisão que eu optei com a minha família de ir para administração pública, e aí foi o momento que eu estava achando, quando eu entrei na faculdade, eu falei, tá bom, agora acabou a moda, né? Não tô indo para administração pública, vou estudar só matéria desconectada. Eu entrei na faculdade e eu só, assim como a Nick falou, na primeira aula dela brilhou o mundo, comigo foi parecido, só que eu fui evoluindo assim as ideias, tipo, eu não consegui ver conexões diretas com as minhas matérias com moda, mas aos poucos eu fui trocando com os professores, eu participei de entidade, na minha faculdade tem entidade de negócios de moda, e aí nisso eu fui me aprimorando, fui escrevendo muito, fui criando muito gosto, e hoje eu vejo bastante perspectiva de ligar políticas públicas e moda, e é o que eu quero seguir, né? Eu quero ligar essas duas áreas que são minhas duas paixões e no futuro poder devolver para a sociedade através da moda, com projetos como o Ecoteste, e basicamente foi isso, meu mundo com a moda.
E agora vou aproveitando você, que já está mais ou menos, né, pouca experiência, porque ele é o quê? Um bebê, né, jovem. E essa parte, assim, então, como que você descobriu o WG e, de repente, já pegou no estágio, já numa área de moda, né? Uma empresa que, né, de certa forma... Então, eu tive algumas experiências na faculdade, né? Eu estou no quarto semestre agora. Aí, meu primeiro ano inteiro, 2021, foi EAD. Então, eu aproveitei para fazer bastante atividades extracurriculares. Então, além da minha grade, eu fazia entidade, fui atrás de pesquisa, e nisso eu desenvolvi bastante coisa e eu fui aprimorando bastante. E meu curso, ele tem muito desse olhar crítico de política, de administração. Eu sempre ficava tentando trabalhar para ligar com moda, para ligar com moda. Aí eu tive a experiência de vendedor, eu tive experiência de conteúdo, aí meio que tudo foi levando. Aí eu achei uma vaga para Start no LinkedIn, de gestão para editor de conteúdo, era CLT, era uma vaga 9 horas, era impossível eu conseguir tendo aula integral no terceiro semestre. Mas eu falei, pô, WGSN, eu já conhecia, porque como eu escrevia alguns textos sobre moda, eu produzia alguns conteúdos para a entidade, alguns materiais que eu utilizava era do WGSN, alguns materiais gratuitos, algumas referências, então eu já tinha conhecimento, e ainda era na época chamava Easy Fashion na época, foi no comecinho do ano ainda, foi em fevereiro isso. Aí em fevereiro eu apliquei para Easy Fashion, aí eu fiz o processo, fui até a última fase, aí demorou 1 mês e meio mais ou menos, a última fase foi do entregável, eu acabei não passando nessa última fase. E aí eu fui indicado para uma vaga que abriu, que tinha sido de estagiário em novos negócios. E como eu tinha aplicado para conteúdo, teve muito essa conversa, né? Tipo, você estava aplicando para conteúdo, vendas é totalmente diferente. Mas eu já tinha uma experiência em vendas em shopping, é óbvio que é totalmente diferente, produto, os clientes, mas eu sentia que eu estava preparado e era uma oportunidade muito grande, assim, foi uma empresa que eu era muito distante, assim, até fevereiro desse ano eu vi a WGCN como, caramba, já pensou, tipo, uma coisa bizarra e do dia para a noite, assim, depois aconteceu, virou oportunidade, foi bem repentino, eu não estava esperando, tipo, nem posso trabalhar nessa idade na faculdade, o contrato seria a partir do quinto, mas acabou dando certo, então foi a coincidência do LinkedIn que acabou me levando, e essas experiências que eu tive prévias, mesmo que não sendo corporativa, assim, não tenho uma experiência mais robusta, ajudou bastante, eu senti que esse período que eu estava num limbo ali, decidindo o que eu queria fazer da minha vida, foi muito essencial, assim como o Nick falou. Acho que ter esse momento para pensar, esse momento de pandemia, embora as diversas problemáticas que trouxe, deu para pensar bastante. Aí eu comecei a ver possibilidades no ramo. Ótimo. E você, Nick, como é que você começou a carreira mesmo, sua trajetória profissional? Né? Acho que minha trajetória profissional também, ela é de indas e vindas, ela é diferente. Na verdade, eu acho que os meus maiores skills, né, as minhas maiores habilidades, elas foram conquistadas, né? Eu fui aprendendo num projeto voluntário que eu faço desde os 15 anos. Então, nesse projeto eu tinha que ter já muita responsabilidade e até fui muito irresponsável para entender que eu tinha que ser responsável dentro disso. Né, a gente fazia evento para criança e eu ia como responsável com 15 anos de idade, ou seja, né, enfim, mas acho que começou aí, né, eu lembro que eu trabalhei em buffet de festa infantil, nessa mesma época do hip hop, porque eu queria vestir coisas diferentes, eu queria fazer coisas diferentes, então trabalhei em buffet de festa infantil. Depois eu fiz técnico em artes visuais no ensino médio, e aí eu tive meu primeiro estágio em artes visuais, era mais com crianças, né, de promover arte, da gente fazer junto, enfim, construir. Então minha paixão por moda também foi surgindo dentro disso. E aí, finalmente, né, quando eu entrei na faculdade, eu tive uma oportunidade num ateliê. Eu não sei se vocês conhecem, ó, chama Aya. Ele fica ali na Oscar Freire, mas é um ateliê bem pequenininho, fica num prédiozinho, assim, no terceiro andar. E aí foi, acho que, minha primeira experiência com o mercado um pouco mais voltado para o luxo também, e muito diferente da minha realidade, né, de lidar com pessoas diferentes, né, enfim, entender clientes, que a gente tem que ser muito resiliente, né, quando a gente fala de cliente.
né? Passei por várias situações chatas dentro desse contexto, até também me sentir podendo ocupar aquele espaço, mas eu acho que foi uma construção dentro de todo esse processo. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava na WGSN já, e que era da faculdade, e ela me indicou para uma vaga. Eu testei a vaga, assim como o Pedro. Fui para uma vaga que não passei naquela vaga. Era uma vaga que precisava do inglês e eu não tinha o inglês. Mas eu acho que a troca, né? Acho que a WGSN tem muito esse mindset, né? A troca ela é sempre válida, né? A gente fala muito, a gente constrói muito junto, a gente escuta muito um outro, né? E eu acho que a troca ela foi importante para entenderem também que eu seria, né, que a minha força de vontade também estaria ali, né? E aí ela me indicou para uma outra vaga, né, que era a vaga de vendas. Na época também era estágio, assim como o Pedro. E aí foi aí. Eu comecei em estágio em vendas na WGSN. Na época a gente não tinha área que é pré-vendas, que a gente trabalha hoje. A gente não tinha essa área, então foi uma construção também de muito refazer. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que a empresa grande ela já tem tudo pronto, tudo estruturado, enfim, e não é uma realidade. A gente estruturou muito junto, era tipo, sua função é essa, no dia seguinte minha função era totalmente diferente, e a gente ia mudando e remodelando essa área até ela hoje estar, né, do jeito que ela está. E 2 anos, então eu virei CLT, e aí agora fui promovida, né, a coordenadora da área, então, feliz. Maravilhoso. Porque isso é interessante, assim, o WGSN, ele oferece, na verdade, um serviço, porque quando a gente, às vezes, pensa muito na cadeia da moda, a gente pensa num produto, né, tipo material, é um acessório, é uma bolsa, sei lá, uma roupa, Só que o WG ele se insere é mais nessa parte de um serviço, né? O produto do WG é uma informação. Como que vocês encaixam, assim, mais ou menos eles? E até entender um pouco mais o que seria essa área de pré-vendas. Tá, legal. Quer que eu comece, Fê? Você começa? Tanto faz. Pode começar, Nick. Tá, vou começar do lado de cá, então. Acho que até o Pedro comentou sobre a Start. Eu acho que eu vou comentar da diferença entre as duas plataformas para vocês entenderem também como que funciona o negócio, né? Então, a gente tem a WGSN, que ela é a líder global em análise e previsão de tendências, e aí essa plataforma ela consegue já ter uma visão muito focada em médias e grandes empresas, né? Em trazer essa antecedência de conteúdo para as empresas conseguirem se preparar para o negócio acontecer, né? Até muitas empresas hoje elas trabalham um ano e meio de antecedência, não só do mercado de moda, né? Nos outros mercados também. E aí a Start ela já tem um foco muito diferente. Essa Start by WGSN, que é a antiga Old Fashion, né? Ela tem essa proposta de trabalhar com quem está começando o negócio agora ou quem precisa reestruturar esse negócio. Né? No Brasil, a gente tem uma grande gama de empresas que são familiares, né? Então, que é o pai e a mãe coordenam a empresa, e aí deixaram para os filhos, e aí os filhos estão pegando, mas não funciona a estratégia interna, enfim. Então, é muito focado nessas empresas, né? O trabalho da Start. Tanto em reestruturar, quanto de alavancar o pequeno negócio de moda. Então, os conteúdos, eles são muito mais consultivos, né? Por exemplo, como que eu entendo uma tendência, como que eu desenvolvo um mix de produto assertivo, como que eu entendo essa coleção, né? Enfim, e muito produtos, né? De moda modinha, sabe? Assim, que vão virar rápido, né? Que eu vou olhar e vou conseguir reproduzir ele, né? A WGSN não, ela tem já um olhar que você não vai copiar e vai colar aquele produto na sua marca. Você vai entender o porquê que aquele produto existe e criar esse produto dentro da sua identidade, da identidade da sua marca, né? Então, eu sei que, por exemplo, dentro da WGSN, a gente consegue trazer contextos, né? Vou explicar melhor. A gente tem várias plataformas na WGSN, né? Então, por exemplo, a gente tem a de moda, que é fashion, que ela vai falar desse desenvolvimento de produto mesmo, né? Mas a gente também tem, por exemplo, a plataforma Insight, que ela vai falar sobre comportamento de consumo, a gente divide esses estudos por geração, né? Então, por faixa etária, o que cada uma dessas pessoas está ouvindo, está falando, onde ela está interagindo,
quais são as prioridades desse consumidor, né? Então, por exemplo, eu sei que esse consumidor ele está praticando mais atividade física, então eu preciso de um produto que vai corresponder a isso, né? Eu sei até, por exemplo, cascateando para a nossa plataforma de beleza, que é para o desenvolvimento de produtos de beleza. Se eu sei que ele vai praticar mais atividade física, eu preciso de um produto que controle o odor. Se eu sei que esse consumidor ele olha mais para a sustentabilidade, eu preciso de uma embalagem sustentável de ingredientes que não sejam tóxicos para a natureza, né? Enfim, então tem várias questões que elas vão cascateando, né? E a gente vai muito nessa estrutura de entender comportamento pela plataforma Insight e aí a variada do nicho que aquela empresa atua, né? A gente Como vai se pode aplicar? Isso, como que esse produto, né? Qual plataforma que atende o produto que ela precisa, né? Então, acho que essa é um pouquinho da estrutura da empresa, né? E aí, enquanto área de pré-vendas, né? Quer falar? Vou deixar o Pedro falar, então, da área de pré-vendas. Ok. Bom, a área de pré-vendas até então é composta por 9 pessoas, divididas em 3 pods. Nós atuamos na WGCN na região da América Latina. Como a WGCN é uma empresa global, tem divisões por regiões. Tem a EMEA, que corresponde à Europa, a APAC, né, que é a Ásia-Pacífico, e, consequentemente, Latam, que é a América Latina. Aí, na nossa divisão de pré-vendas, o time é dividido em 3 pods. Cada pod é responsável por um segmento, por uma parcela dessa região. Por exemplo, eu, a Nicole e a Mônica compusemos o pod Brasil. Então, nós somos responsáveis por atender os clientes de todo o Brasil, com exceção do estado de São Paulo. Aí tem outro pod que corresponde a esse estado de São Paulo, porque é o polo das empresas e tem um volume gritante e tem essa divisão interna no próprio Brasil. E o outro terceiro pod já é para os outros países da América Latina que excedem o Brasil. A nossa head é a Júlia Faria, essa divisão. E nas áreas internas, na nossa hierarquia de pré-vendas, os times são compostos por 3 pessoas. Tem um time da América Latina que não tem estagiário, mas o ideal seria de estrutura de time o estagiário, o analista, que era a função da Nicole, agora ela vai virar coordenadora, e o diretor, que é quem é responsável pelas reuniões e quem fala diretamente com o cliente. O estagiário já tem a parte mais braçal e o analista já foca mais em volume, quantidade, resultado e estratégia. Assim, uma função mais também braçal, mas tem umas responsabilidades um pouco maior. Um pouco mais no background, assim, um pouco, né, fica mais atrás da estrutura. Sim, porque na linha de frente, basicamente, na nossa área de pré-vendas, tanto eu quanto a Nicole, nós temos metas, assim como time de venda, a gente tem que gerar oportunidades e, consequentemente, oportunidades são geradas com reuniões, e essas reuniões nós realizamos com clientes, tanto com leads, né, outbound quanto inbound. Então, tem uma demanda interna de pessoas que buscam os nossos serviços, então, todo dia a gente vai acordar lá, vai abrir o Salesforce na nossa plataforma e vai ter uma determinada quantidade de clientes, pessoas que interagiram com os nossos produtos e que, querendo ou não, já conhecem a gente, então tem um tratamento específico para esse tipo de pessoa. E também tem outbound, que aí são pessoas que nós queremos que entrem na WGC, pessoas, empresas, pessoas que queremos atingir. Então, também tem essa estratégia que é além das nossas demandas internas. Então, a Nick e eu, né, nós dois somos mais responsáveis por essa parte de tentar atingir empresas que são intituladas Game Changers, por exemplo, que se entram iriam mudar o contexto do nosso pod, ia ser uma empresa muito boa para a nossa imagem de WGCN. Então, tem essas maiores divisões. E depois que a gente consegue marcar uma reunião, a gente quer apresentar nosso produto, quer proporcionar uma demonstração de plataforma para quem não conhece, porque nossa plataforma é um produto, como se diz, é um serviço pago, então muitas pessoas não fazem nem ideia do que é, o que tem lá dentro, ou tem uma ideia totalmente diferente do que é, e a gente tenta sempre chegar nesse resultado final, que seria a reunião. Até lá é função de quem está atrás da cortina, né? Mais o analista e o estagiário. Mas a parte final, que seria a reunião em si, que já é com os representantes da empresa, e geralmente a gente tentamos atingir pessoal das áreas de marketing, desenvolvimento de produto, inovação, também são áreas que as pessoas sentem muita necessidade dos nossos serviços.
Porque para as estratégias deles, os nossos reports são bem válidos. Então, essas pessoas são que a gente tenta atingir. E, por fim, quando a gente consegue marcar uma reunião, quem é responsável por fazer toda a apresentação, toda a proposta e ligar os conteúdos da proposta com as necessidades do cliente, já é mais a diretora. Eu e a Nick, a gente, toda nessa parte anterior, a gente tenta já captar, como ela disse, as necessidades, as dores do cliente, perguntar sobre método produtivo, como que ele produz, há quanto tempo ele trabalha de antecedência em relação ao mercado, qual coleção ele já está trabalhando no momento. Essas pequenas perguntas vão fazendo diferença, não só para a gente conseguir uma melhor venda também, mas também por conscientização. Eu acho que a Nick sente muito disso, porque, querendo ou não, a gente está na linha direta, se comunicando com representantes de empresas, e muitas das vezes a gente está falando com cabeça das empresas, né? E a gente, como WGSN, tem também esse papel de instigar, e muitas dessas pessoas não têm noção dessas problemáticas, tipo, da necessidade sustentável, da necessidade de pautas sociais na moda, tipo, questões de representatividade. Então, são questões que, no alto escalão dos detentores das marcas, ainda falta muito. Então, essas conversas também, mesmo que não vai virar, por exemplo, a empresa que já sabe que não tem orçamento para cobrir essas perguntas, são bem válidas, e aos poucos no dia a dia da aula a gente vai entendendo por que é necessário, né, abordar esses tópicos no nosso dia a dia. O WGSN, então, ele, né, na verdade, ele tem a informação de o que o consumidor vai querer. Então, vocês buscam quais são as empresas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Então, tem tanto que você falou, né, de empresas que conhecem o WG e vão atrás, e pessoas que vocês falam, esse daqui é interessante, né? E isso é interessante porque é um mercado muito diferente, né? A WG, ela começa muito com moda, mas ela também foi mapeando outros espaços. Sim, antes até era Style Sighting, né, que chamava WGSN no Brasil. E aí ela foi comprada, né? Enfim, esse site a gente tem a WGSN e hoje a gente tem até um viés do nosso negócio que é só voltado para a consultoria, que daí é mindset. Então é um negócio que ele vai crescendo, né? Que ele tem uma escalabilidade, né? E isso é legal também, da gente sempre entender quando a gente vai entrar numa empresa, né? O quanto que ele tem, o quanto ela é escalável, né? O quanto que eu consigo crescer dentro dessa empresa. Ou se a gente já está na empresa, né? Eu consigo crescer para mais alguma área, né? Enfim, então acho que são questões que são legais da gente ter também, né? E aí, WGSN potencial. E até aproveitando, assim, porque já foi mais para essa área, esse dia a dia de vocês. Então, essa área comercial é muito de vocês mapearem um mercado específico, vocês irem atrás de clientes e buscar informações. O que é o dia a dia dessa área comercial? Legal. Eu acho que a área comercial, né? A gente sempre precisa estar entendendo o que está acontecendo no mercado, né? Não basta só a gente querer, olha, vou prospectar moda e de repente o mercado de moda é o mais difícil, né? Eu vou ir atrás de empresas de moda, só que eles estão vivendo uma crise forte, né? Também não adianta eu querer chegar numa empresa de moda que está vivendo essa crise falando, o mercado está lindo agora, né? Enfim, então preciso entender do mercado para entender qual que vai ser a minha abordagem com esse cliente, né? Então sempre acho que a nossa função base é sempre entender o que está acontecendo no mercado, para eu sempre saber, legal, posto isso, para onde eu direciono meus esforços, né? E aí, entendendo isso, a gente consegue ser mais assertivo na comunicação, enfim. Então, por exemplo, tem tanto caso, né, que o P falou, que a pessoa já vem buscar a gente, quantos casos que a gente vai atrás da pessoa. Ir atrás da pessoa, eu acho que todo mundo não deve achar tão simples, né? Como que eu vou atrás de alguém, enfim, chegar nela e falar, oi, compra WGSN, né? Não é bem assim, né? Então a gente também precisa entender muito sobre aquela empresa, o que ela está fazendo, tentar pesquisar notícias sobre ela, ou enfim, vi que ela abriu uma área X na empresa dela, vi que ela está abrindo muitas lojas, então eu vou falar do meu conteúdo que eu tenho, que é sobre varejo, para a estratégia de varejo, que vai auxiliar ela nesse desenvolvimento das estratégias internas, né? De repente, ela não está querendo saber sobre o produto de moda especificamente, ela quer saber sobre marca, ela quer saber sobre estratégia, né? Então, eu acho que isso envolve essa pesquisa, né?
Então, sim, envolve muita pesquisa, trabalhar na área comercial, né? A gente sempre tem que saber com quem a gente está falando, né? E para a gente ter assertividade. E foi o que o Pedro falou, até mesmo quem liga para a gente e fala, olha, quero assinar, a gente tem que entender com ele qual que é a realidade que ele está vivendo. Para que quando chegue na New Business, né, na diretora, para ela fazer a venda, ela mostre aquilo que vai ser assertivo para aquela empresa, ela venda aquilo que vai ser assertivo para aquela empresa, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu não entendi ler, não consegui fazer uma leitura. Tá mudo. Tá mutado. Eu adorei a contribuição. Tá mudo. Ai, é porque tá um cachorro aqui do meu. Aí eu deixei, falei, para não entrar. Mas porque daí você fica com, né, para fechar o negócio, né, a venda a ser feita. E o que vocês veem, assim, principalmente, né, o Pedro, apesar de ter menos experiência, né, fez mais a parte do Authentic Fit, o que você via do comercial, da venda que você tinha na loja, que você consegue traduzir para o trabalho agora de vendas, mas dentro de uma empresa? Esse foi um dos maiores receios, porque eu tive a experiência trabalhando como vendedor no shopping e foi uma experiência bem única na minha vida. Assim, foi tipo, um trabalho que não foi duradouro, foi por demanda de final do ano. Eu trabalhei em novembro e dezembro. E mesmo antes de entrar na WGCN, eu ficava pensando, pô, antes eu tentava tipo, ia trabalhar pensando em vender um valor X, vender tipo 5 tênis e transformar isso numa plataforma que é muito um valor superior, que atende uma parcela muito exclusiva. Eu ficava nesse limbo. Eu falei, será que é a mesma coisa? Será que tipo, tem alguma coisa que é aplicável? E eu percebi que tem. Isso que a Nick falou de contextualização é algo muito necessário que eu fui aprimorando com o tempo. Eu acho que o mercado, ainda mais no Brasil e na América Latina, é muito volátil e ele é muito sucinto a qualquer mudança, qualquer variável, assim como a Nick falou, eu não estava ainda, mas teve greve dos caminhoneiros, a gente afetou a WGCN, afetou na gente. Está tendo eleição agora, está afetando em nossas respostas. Então, muito para além da moda, ou para além de qualquer produto que tenha dentro do WGCN, o setor comercial ele está inserido dentro da sociedade e ele vai responder à sociedade. E quando eu estava lá na Authentic Fit, o que eu fazia? Tipo, eu me contextualizava para a minha realidade. Tipo, eu estudava os produtos, eu ficava lendo curiosidades dos tênis que tinham na loja. Como a Authentic Fit é mais streetwear, e eu sempre gostei desse ramo, foi muito fácil para eu ficar lendo, ficar me aprofundando sobre os produtos, porque eram os produtos que eu majoritariamente já conhecia, já via nas minhas redes sociais. Então, muito disso que eu falava com o meu gerente na época, ele falava, não, pega o site da loja, vê o que tem, pega as informações interessantes. E eu faço algo parecido hoje, assim como a Nick falou, a gente está com uma estratégia para atingir marca X. Aí a gente vai no LinkedIn da empresa, procura funcionários, vê o que os funcionários deles estão engajando, o que eles estão procurando, como que está o crescimento da empresa, quais produtos novos eles estão lançando. E aí a gente tem muito dessa mapeação, principalmente para o outbound, para essas empresas que não estão na nossa demanda, não estão atrás do nosso serviço, mas a gente quer atingi-las, a gente sente necessidade de estar presente lá. Então, acho que essa contextualização do momento, a WGC a gente incentiva muito a consumir. Então, a gente está trabalhando, mas a gente está consumindo os produtos, a gente está consumindo tendências. Então, todo esse trabalho que você faz, que para mim, para a Nicole, para você é natural de se aprimorar e aprender sobre o conteúdo, pode gerar uma estratégia. Então, algo que você leu numa publicação na WGC, algo que você leu numa publicação de um head da empresa que você quer atingir, pode virar uma frase que vai fazer uma venda para você. Então, acho que captar esses sinais e se contextualizar foram as duas coisas que eu consegui relacionar com o meu trabalho hoje. De novo. Mas não, muito, muito interessante. Eu lembro assim, quando eu tive um breve momento de vendas, eu acho que é uma coisa que de venda direto com o cliente, você tem que ter uma resposta muito rápida, né? Você tem que meio que estar preparado para tudo. Isso também acontece, né? O cliente ele sempre vai demandar de você uma resposta que às vezes você pode estar Sim. muito preparado, mas às vezes não, né?
E é muito bom ser crítico. Eu acho que eu tô aprendendo. Isso foi uma das coisas que eu mais desenvolvi desde que entrei no WGCN, foi a ser crítico, porque, assim Olha. como você disse, são perguntas que você não espera, assim. Você pode, como as pessoas muitas vezes não fazem ideia do produto, do serviço que a gente está oferecendo, é normal que eles vão ter as mais diversas dúvidas possíveis. E você tem que estar preparado para responder, e você tem que estar preparado para responder até se você não sabe. Porque você está numa posição de quem deveria saber ou responder às necessidades do cliente. Então, eu aprendi muito do jogo de cintura aprendendo. Eu lembro que meus primeiros dias como vendedor em shopping foram péssimos, assim, porque eu sou bem comunicativo, eu gosto de me comunicar, mas eu gostava de escrever pesquisa na época, assim, eu não gostava de sair vendendo um tênis para a pessoa e a pessoa falar, não gostei. E eu ficar olhando para minha cara. Então, tipo, manhãs que eu fui aprendendo e é exatamente isso mesmo. Tipo, ter jogo de cintura, é saber responder rápido e principalmente olhar crítico. Eu tô lendo uma matéria, tá falando, tipo, dormir uma hora a mais é sustentável. Você fala, por quê? E o outro lado, e a cadeia. Então, tipo, sempre estar sempre instigado, assim, ser curioso. Acho que isso é muito bom para a área comercial, porque vai te ajudar a responder outros curiosos do futuro. Eu acho que o cenário da moda, ele pede que a gente seja crítico, né? Que a gente questione, né, as questões. Tanto até quando a gente vai consumir uma roupa, quando a gente vai fazer uma roupa, quando a gente vai, né? Acho que o mercado da moda, ele pede isso. Tanto por conta da sustentabilidade social, né? Mas também quanto ambiental e vice-versa, né? Que eu acho que são dilemas que a gente precisa auxiliar dentro dessa indústria, né? E eu acho que eu queria trazer um ponto aqui, Lê, que me veio à cabeça, que acho que seria legal da gente compartilhar também, que, por exemplo, a gente não tinha muito uma cultura de streetwear dentro da WGSN, de falar sobre ela, né? Uhum. E aí, eu nem sei se você ia perguntar sobre isso. Ia, mas pode falar, Ai, exatamente. então tá. Porque a Mas, conexão já está rolando, tá tudo certo. conexão. Mas que justamente, por exemplo, quando o P entrou na WGSN, ele tinha isso muito na veia dele, né? Que tipo, ele trabalhou dentro desse universo, enfim. Então foi muito legal que, por exemplo, ele cobriu um evento e foi uma proposta dele. O Pedro tinha acabado de chegar na WGSN e ele falou: olha, vai ter evento tal, eu posso cobrir o estilo, né? Como que as pessoas estavam, né? Enfim, o look das pessoas no evento, e ele teve essa porta aberta para ele, coisa que ninguém da WGSN sabia que era uma porta que poderia ser aberta, né? Então, acho que esse senso de ser crítico e correr atrás, né? Tipo, questionar e enfim, promover essas situações, elas são importantes no mercado de trabalho, no geral, né? Do quanto que a gente se coloca, né? Do quanto que a gente busca, né? Então, acho que isso é uma coisa legal também. Não sei se o P quer contar dessa experiência, é legal. Acho que teria, porque isso eu ia até perguntar, assim, como vocês. Vou então adiantar essa pergunta. Porque o fato do WG falar com empresas muito caras ou empresas muito conhecidas é um produto caro, então normalmente né, são empresas. Difícil uma empresa pequena comprar o WG, porque tem, né, todo um custo. Então tem isso que até o Pedro falou no começo, vocês falaram, né? Você às vezes está lidando com o cara, o gerente de inovação de uma empresa super grande. Você tem um elitismo, às vezes, nesse espaço. E eu lembro disso, assim, então trazer, como que você vê trazer a sua realidade para dentro de uma empresa que não tinha, não é que não tinha um espaço por impedir, mas que não, né? Não pensava nisso, às Não vezes. olhava para isso, sim. Quer falar, Nick? Quer começar? Pode começar. Tá bom. Vamos falar sobre diversidade já. Beleza. Eu tinha muito receio, de novo, antes de entrar na WGCN, eu fiquei com muito medo por conta de ser uma empresa muito grande. E eu tinha muito medo de como que as pessoas trabalham lá. Será que todo mundo deve ser muito bom, deve ser todo mundo ser muito incrível? Não sei se eu vou aguentar, se eu vou acompanhar. Estou na faculdade ainda, eu tinha tipo muitos anseios, mas isso que a Nick falou de tipo, do ambiente ser muito rico em trocas me ajudou bastante. E eu não, sendo sincero, entrei para trabalhar, já era um sonho para mim, mas essa vontade que eu tenho hoje de trabalhar mesmo envolvendo políticas públicas e moda, eu comecei a desenvolver quando entrei na WGCN e comecei a ver que o meu horizonte profissional é muito para além de onde eu imaginava, assim.
Eu entrei, eu sabia que eu gostava de política, eu sabia que eu gostava de pesquisa, eu sabia que eu gostava de moda. Mas hoje na WGCN, por exemplo, eu tive essas oportunidades eu fiz a cobertura do Senna, que foi um evento tipo, de rap e trap, e eu fiz essa parte de cobertura de streetwear, e eram coisas que eu não visualizava como potencial para minha vida e é muito necessário. Tipo, hoje eu não consigo me ver no ambiente corporativo sem introduzir essas pautas. E isso que você falou, de estar falando, tem um certo elitismo, sim. Tipo, tem muitas questões envolvidas nisso, e assim como você falou, de ocupar espaços que às vezes a empresa não tem culpa, porque tipo, a estrutura da nossa sociedade é feita para excluir sistematicamente pessoas que não são do padrão dos espaços que elas deveriam ocupar. E quando eu entrei na WGCN como estagiário, eu falei, tipo, não era uma coisa que eu não pensava em mostrar minha, tipo, ocupar, eu pensava em Levantar a fazer o meu bandeira. trabalho, eu falei, vamos fazer o meu, trabalhar e voltar para casa, mas eu percebi que não é assim, que, tipo, eu tenho muito poder para lá dentro para introduzir essas pautas. Então, a WGCN, ainda assim, é uma empresa global, é de Londres, é de origem. Então, a maioria das empresas são da América do Norte ou da Europa. Então, tem ainda assim Um olhar, né? tem um olhar eurocêntrico das tendências, meio que indireta. A WGCN é uma empresa que foca muito em sustentabilidade, foca em diversidade, tem comitês negros, tem o comitê Black in Business, tem o comitê de responsabilidade social, tem o Empower, que é o coletivo das mulheres, e mesmo com tanta presença, ainda consegue com traços eurocêntricos por conta das empresas que a gente atende. E hoje, tipo, desde que eu comecei a ver essas lacunas dentro de uma empresa tão grande, eu me sinto mais motivado para, no futuro, acabar com isso. Assim, tem o Talent Map, por exemplo, que é uma contribuição que os funcionários da WGCN podem fazer com o time de conteúdo global. Eu estou fazendo parte, principalmente do que aborda streetwear, moda com foco streetwear e questões sociais e políticas. E hoje eu me vejo com o poder de dar espaço, trazer à tona essas questões brasileiras, essas questões da periferia de onde eu vim para a perspectiva internacional, porque a gente tem certeza que muitas das tendências que a gente viu no nosso bairro, daqui a um tempo vai estar no TikTok das gringas e é isso que eu quero mostrar, sabe? Mostrar o poder que é muito forte e ainda não é explorado por conta de toda essa estrutura. E eu tenho hoje tipo a minha vontade mesmo como eu disse, trabalhar envolvendo esses dois setores. A WGCN me permitiu enxergar isso como alcançável. Porque às vezes é bem, né? Acho que o que a Nicole falou, assim, ninguém tinha imaginado aí aparecer, né? Ela não impedia as pessoas de darem opinião, né? É que nunca ninguém mapeou isso e de repente, ó, tem esse lugar, essa visão para ser, né, explorada e tal. E, e ter pelo menos essa abertura já é um ponto super positivo. Falando sobre. Ah, pode continuar, Ni. Não, Depois é eu. só para dar um ênfase, assim, se vocês entrarem no Instagram da WGSN e verem lá a cobertura do Pedro, vocês vão ver os comentários das pessoas, sabe? Tipo, nossa, eu esperei 5 anos por conteúdos desse tipo na WGSN. Então é muito legal, assim, da gente ver o quanto a gente abrange, né, quando a gente traz esse tipo de conteúdo. E a gente tem, né, dentro do Ecoteste mesmo, e tem dentro do curso, a gente tem essa visão para a sustentabilidade. Você é formada nisso, né? Vocês falaram já bastante disso. Como que a sustentabilidade pode ser aplicada dentro do serviço, né, que a gente trabalha? Legal, eu acho que nessa mesma linha, né, que o P falou da WGSN dar espaço, né? Quando eu entrei na WGSN, eu já tinha uma visão mais crítica. Diferente do Pedro, eu queria chegar cutucando, né? Por que que a gente não faz isso, né? Então, não que o Pedro não tivesse visão crítica, mas ele entrou, Foi tipo, mais tranquilo. deixa eu ir na minha, e depois a gente vê o que dá. Eu já entrei, tipo, eu quero cutucar, né? Enfim, eu comecei a questionar muita coisa, né, em relação à sustentabilidade. Gente, como assim a gente está trazendo esse tipo de case, sendo que a gente está falando de uma empresa que tem trabalho análogo à escravidão? Como assim a gente está trazendo esse tipo de case de empresas que estão poluindo o mundo, que estão degradando, enfim, né? Então,
comecei a problematizar mais essas questões e tentar trazer solução. Acho que quando a gente problematiza, a gente tem que pensar em como que a gente pode trazer solução. Isso é importante para o negócio, né? Uhum. Pensando em qualquer cadeia, enfim, de negócio, a gente tem que pensar em como que a gente traz essa solução. E aí, eu lembro que eu falava muito de sustentabilidade em todas as reuniões. E aí, uma das pessoas de client service, né, de atendimento ao cliente, me chamou e falou assim, olha, eu vou ter uma conversa com um time global sobre sustentabilidade, eles querem saber da realidade do Brasil, eu vou pedir para você entrar comigo nessa reunião. E aí, eu entrei com ela na reunião e eles tinham uma visão de que o Brasil era um país super sustentável, de que a gente não tinha nenhum tipo de problema com isso, que daqui sairiam todos os cases para o resto do mundo, e a gente falou, peraí, não é bem assim, né? Você viu o nosso presidente? Ponto. Mas, enfim. Aí a gente começou a trazer para eles, né, a realidade dos clientes, né? Que muitos clientes eles falavam, eu não entro no mercado da sustentabilidade porque eu tenho medo de cair em greenwashing. A gente estava muito na época do cancelamento. A gente ainda tem, mas a gente estava naquela força do cancelamento, né? Então eu não quero cair no greenwashing, então eu não quero ter esse tipo de problema, então eu nem me envolvo com sustentabilidade para não cair nisso, né? E aí foi quando a gente trouxe a solução, né? Eu falei, então vamos tentar falar para eles se certificarem, para eles terem certificações. E a gente começou a trazer conteúdo de certificação para a página da WGSN. Então, são coisas que às vezes a gente tem uma percepção que a gente consegue sim transformar o mercado interno. Isso é interessante para o negócio, né? Então, eu acho que esses assuntos que a gente estuda e que a gente vivencia no paralelo, eles sempre podem contribuir para o negócio. Por isso que é importante a diversidade, a equidade, a inclusão dentro das empresas, né? Que a gente precisa ter essa visão de forma ampla, né? Nem sempre uma pessoa lá em cima consegue ter essa visão ampla, e a gente aqui embaixo a gente consegue costurando isso, né? E aí isso acaba sendo importante para a nossa vida também. Então, ter assuntos que vocês gostam, que vocês se engajem, eles são importantes para a construção também da carreira, sabe? Dentro disso e falar, sabe? Eu falo muito, né? Tipo, a gente tem que entrar e a gente tem que falar, né? Quando a gente está dentro de uma organização, a gente tem que falar para a gente conseguir dar essa visibilidade, né? E aí, dentro disso também, eu comecei a contribuir nos relatórios mensais que a gente tem de sustentabilidade, muito no foco de trazer, sim, nós temos muito potencial no Brasil, sim, a gente tem empresas fazendo acontecer, elas são pequenas, né? E elas estão fazendo muito mais do que empresas grandes. Então, como que a gente traz esses cases dessas empresas para outras empresas se inspirarem e a gente transformar, né? Trazer uma visão na América do Sul, né? Na América Latina, um pouco sobre temas importantes, né? Uhum. E só um adendo ao que a Nick falou, ela falou da vivência em específico, que muitas vezes tipo, eu me encontrava tipo, num limbo, pensando, tipo, pensando muito no que eu gosto de fazer, o que eu quero seguir para a vida, e às vezes a gente não vai ter a resposta a princípio. Tipo, eu tenho total consciência de que eu não sei o que eu quero com 100% de certeza, qual área eu quero atuar da WC. Com 100% de certeza eu não posso dar. Eu sei o que eu quero ligar, eu sei o que eu quero gerar com isso, mas com prontidão não sei dar. Mas algo é que eu falo por mim, mas acredito que todos os alunos do projeto também sabem que a nossa pura existência, o nosso puro esforço de estar se aprimorando já é um ato político muito forte por conta do sistema. Então, assim como você disse, tipo, o espaço, se fosse seguir a regra da história, não era para a gente estar lá e a gente já está buscando. Tem pessoas que ainda não estão inseridas, pessoas que vão inserir, mas a questão é que a nossa perspectiva, o jeito que a gente vivenciou, é muito rico, o jeito que a gente, eu posso dizer, nós estarmos em condições de buscar uma equidade numa sociedade que não é nada próxima, já diz muito e já é muito rico. Então, acho que qualquer empresa, independentemente do seu gosto, se você tem essa visão crítica e tem noção do seu posicionamento na sociedade, tipo, isso vai enriquecer muito, porque muito do que era óbvio para mim não era óbvio para a Nicole, não era óbvio para minha gestora, e ao contrário também. Então, acho que quando a gente está nessa posição de desprivilégio, vulnerabilidade, a gente aprende a se inferiorizar, a gente aprende cotidianamente a se sentir pior em todos os aspectos e
no trabalho não é diferente. Então, uma coisa que eu fui aprendendo com um pouco é que nosso olhar peculiar para as situações da vida é muito rico para o setor corporativo, principalmente nesses pontos é, extras, né? Indo para questões de sustentabilidade, para questões de diversidade. Eu acho que são pautas imprescindíveis e pessoas como nós devemos seguir ocupando. Eu acho assim, eu entrei na mesma época do WG que o Pedro, né? Então ele deu um pouco do testemunho dele, né? Tipo, de quando ele entrou, quem ele era, e eu acho que isso é importante, né? Da sua trajetória é mostrar que tem que ir atrás, né? Tipo, e a sua presença vai ser sempre, como é que eu posso falar? Vai ser sempre positiva no sentido de que ela vai ser enriquecedora, principalmente para empresas que estão abertas a isso. Eu lembro que quando você contou, acho que foi a Letícia Braham, até falou, nossa, que incrível ter vocês aqui dentro. E é assim, a maioria dos nossos alunos também no começo de carreira, ou já estão trabalhando, ou só estudando, e buscar empresas que tenham esse espaço é sempre é onde você pode perceber que você está no caminho certo, né? E daí, você que ainda está um pouco mais de tempo no WG, você sente que teve alguma mudança dos clientes com relação aos conteúdos de sustentabilidade? Tem uma busca por isso? Tá, eu acho que é legal falar sobre dois aspectos, né? A gente teve uma mudança tanto da empresa, de mudar o mindset deles. Hoje, por exemplo, a gente não publica. A gente sabia que ia ser tendência o Paetê, o brilho. E a gente não publica Paetê e brilho na plataforma porque a gente sabe que não é sustentável, né? Então, teve uma mudança grande da empresa, assim, nesse sentido. A gente tem uma procura maior dos clientes, mas muito questionamento. Eu acho que esse questionamento, ele abre espaço para a gente trazer de volta essa devolutiva para eles. Mas espera aí, o que é o certo, né? Então, acho que é o trabalho mais do atendimento ao cliente mesmo, que tem esses questionamentos e devolvem para eles o porquê, as respostas, enfim. Então, acho que a gente acaba tendo esse ato político, né, que o Pedro falou, né, de trazer, de alguma forma, essa mudança. Pelo menos a gente está fazendo com que eles questionem o porquê que a gente não colocou o brilho na plataforma, sabe? Para eles entenderem quais são as prioridades, né? Enfim, então acho que a gente tem um movimento acontecendo, né? Tem naturalmente empresas que estão olhando isso mais como estratégia de marca do que pelo propósito em si, mas a gente tem também empresas que estão sim ligadas ao propósito, que estão buscando, que querem saber mais, que estão buscando recursos, né? Enfim, então acho que a gente tem várias vias aí com relação a isso. Né? Tem bastante informação, né, de tipo, materiais que vocês possam sempre utilizar, né? Eles estão caminhando para um guia de ir para esse caminho mais sustentável, buscar certas certificações. Sim. Ainda é um processo educativo, talvez. Educativo, ainda, né? isso. Ainda está Ótima palavra. nessa parte de educação. Tem uma parte aqui, a gente também já está quase 8 horas. Tem uma pergunta da Bianca que ela quer saber as maiores referências que vocês têm para tendências, para pesquisa de moda. Acho que é isso, deixa eu ver direitinho. Ela pergunta as maiores referências de moda e comportamento. Quem quiser pode começar. Só para eu entender, tipo, por exemplo, você quer saber qual que é a tendência de agora? Ou Eu acho que onde busca onde a mesmo. gente busca? Ah, tá. Legal. Eu acho que assim, a plataforma ela tem uma complexidade grande, né? Então a gente tanto entende repetição para a gente entender o que vai acontecer com esse comportamento, tanto a gente entende de fato como isso cascateia para produto, né? Então, por exemplo, exemplos muito básicos. Então, a gente olhou, a gente tinha pesquisadores ao redor do mundo, entendendo o comportamento, a gente viu que as pessoas falavam mais sobre signos. Isso cascateou para o roxo na cor da tendência e foi o boom dos unicórnios, enfim, né? Então, a gente tem uma tendência que ela acontece muito rápida, assim, né? A gente tem, por exemplo, deixa eu pensar outro case. Tá na minha cabeça muito fácil agora. Ah, tá. Agora, por exemplo, pandemia, enfim, as pessoas tiveram mais medo, as pessoas estavam mais recolhidas, mas acabaram se introvertendo mais, porque a gente estava vivendo mais um cenário nosso, e a gente viu muito a tendência do emo voltar, enfim, do preto, né, e tudo mais. Então, acho que essas são
questões que a gente vai entendendo de comportamento da sociedade que acontecem naturalmente por repetição também, né? Mas a gente tem, por exemplo, desculpa, desfile, análise de desfiles que a gente faz. Sim. Então a gente olha e conta mesmo, né? A gente tem uma ferramenta que conta, né? Quantas mini saias apareceram? Qual foi a cor que apareceu? E aí a gente consegue trazer isso em percentual, né? Então, qual que é o percentual? O que subiu? O que caiu? Compara isso nos últimos anos, né? Enfim, para entender de fato onde vai estar essa maior busca, né? Então, tem algumas ferramentas muito diferentes que trazem materiais diferentes, né? São muitos materiais dentro da plataforma. E aí, cada um tem a sua busca, a sua lupa de um jeito diferente. Porque, na verdade, né, vai ser sempre uma tendência muito grande que vai desmembrar no que vai ser o produto, né? Mas as suas referências pessoais, assim, o que você faz para você buscar essa questão da tendência de comportamento? Acho que era mais nesse sentido. Eu posso começar falando. Super. Eu busco, tipo, uma coisa que eu comecei a reparar desde que eu comecei a andar de skate e ia para São Paulo, para o centro, que era totalmente daqui. Acho que a maior referência que eu tinha era olhar as pessoas e a própria rua mesmo. Tipo, eu sou muito observador e desde criança, tipo, como eu ia sendo menor ali, ficava vendo os adultos andarem de skate, então, tipo, eu sempre tinha aquele olhar de reverenciação. Então, tipo, eu colocava, acho que desde pequeno, eu fui adaptando o meu consumo para o meu gosto. Aí, tipo, tava mais pro skate, mais pessoal do centro, então eu acompanhava umas pessoas que estavam relacionadas com marcas que acompanhavam essas tendências por conta de ascensões do streetwear, ou ascensões em culturas ligadas à rua, tipo, o que está crescendo no hip hop, o que está crescendo no funk. Então, tipo, essas marcas estavam atendidas a isso e eu estava acompanhando essas marcas. Eu acho que foi muito do meu ciclo de consumo e hoje em dia eu tento levar a rua mesmo como a maior referência. Tipo, toda vez que eu estou andando na rua, eu olho para qualquer pessoa, eu fico olhando, tipo, eu tento olhar além da roupa, assim, falar, por que será que as pessoas estão olhando isso? E, tipo, tem muito do trabalho diário de estar consumindo tendências, tipo, no meu trabalho, no WGCN é muito fácil ver tendência quando eu trabalho no WGCN, porque eu estou o dia inteiro vendo. Mas eu sempre tento captar isso, relacionar com a sociedade, mas de pessoais mesmo, acho que minhas maiores referências minhas, tipo, de pessoas, acho que o Jaden Smith, ele é a minha maior referência de tendência e mais estética visual. E de marca, eu gosto bastante das marcas locais daqui do Brasil. Eu gosto de marcas que remetem à brasilidade, marcas que tentam trazer sempre essas lacunas do streetwear brasileiro que influenciam globalmente, mas ainda não tem o olhar. Então, todas as marcas que têm esse atenção ao street care, né, tipo de promover streetwear, trazendo de volta para a comunidade de origem, são as minhas maiores referências, assim, tipo, acho que tem um exemplo que eu posso dar é a Pormenor do Rio de Janeiro, que é uma empresa, é uma marca da periferia do Rio, que tem muito essa pegada desde o início dela, que eu acompanhava em 2018, 2019, quando eu conheci, eu via que eles tinham essa essência de promover ações sociais retornando para a comunidade deles, trazer a cultura dos times das periferias, então é muito legal ver esses movimentos e eu busco referências das empresas que trazem essa metodologia. Legal, acho que do lado de cá eu olho muito. O skate continua como referência. Oi? Pode falar. A Nicole está falando. Deu uma travada, Lê, mas acho que ela perguntou se o skate continua sendo referência. Ah, sim, com certeza. Foi isso, né? Foi isso, mas pode ir. Boa. Eu acho que do lado de cá eu costumo olhar muito, tanto assim, estudando sustentabilidade agora, né, principalmente, eu olhei muito para a organização num sentido mais de, tá, como que eu trato minha água, da onde vem o meu tecido, quanto que eu emito de gás para a atmosfera, né, enfim, então essa pós-graduação ela veio num olhar muito técnico mesmo, né,
eu tento trazer isso para a realidade do mundo da moda, né, para a gente tentar aterrissar. Então, por exemplo, marcas que estão crescendo muito nessa linha de sustentabilidade e que eu acho que vale o reconhecimento, por mais que sejam fast fashion, por exemplo, a Renner, né, ela vale o reconhecimento, sabe? Porque ela trabalha num setor que provoca ela não ser assim, e ela está sendo assim, sabe? Então, acho que vale esse reconhecimento, né? Mas e muito do pequeno empreendedor, né? A gente sabe que o pequeno negócio ele está muito mais buscando e querendo trazer de fato a sustentabilidade. Então, eu olho muito para, por exemplo, Flávia Aranha, eu acho que ela é um case para todos nós, né? De slow fashion de verdade, né? Como que a gente consegue tecer aquilo de uma forma legal, como a gente atinge de uma forma legal, como a gente comercializa isso, enfim, fair trade. Enfim, Catarina Mina, que tem projeto social dentro disso, então eu vou olhar para as mulheres que viviam da pesca, elas não conseguem mais viver da pesca, então elas vão trançar pequenos cestos de pesca e vão tecer isso e fazer bolsas maravilhosas, né? Enfim, para a gente vender com fair trade, então com um valor aberto, quanto que ela gasta em marketing, quanto que ela gasta pagando essas mulheres, quanto custa o trabalho dessas mulheres, então acho que isso me instiga e me faz querer promover mais essas tendências. E tem algumas pessoas também, né? Por exemplo, Dudu Bertolini, eu acho que ele é uma pessoa que vale olhar, que ele é muito disruptivo, né? E acho que ele está muito nessa onda do que a gente consegue mudar, do que a gente pode fazer diferente, como a gente pode se mostrar diferente, como a gente pode ocupar. A Troque, né? Enfim, que é um grande brechó online, né? Eu sou muito da linha do brechó também, então entrar em brechó e da gente fazer o estilo a partir dali. Então, acho que é um pouco das minhas referências particulares. Maravilhoso. Não, eu ia até pedir mais referências, assim, se tem um livro, um filme também, um documentário que vocês têm para indicar, se possível. Acho que, não sei se vocês já viram, né, mas tem aquele que chama The True Cost, né, que é a verdadeira roupa, enfim, que eu acho que a gente consegue entender bem a realidade do É o mundo da moda. principal. O principal para a gente entender a realidade do mundo da moda foi através desse filme, da minha primeira aula de sustentabilidade, que meu mindset mudou, então acho que esse filme é muito bom para isso. Deixa eu pensar se tem outro. Tinha uma série na Netflix, mas ela saiu, então. Qual que é? A gente dá os pulos aí. Tentar lembrar o nome, era de uma pessoa. Ai. Deixa eu dar um Google aqui, para ver se eu lembro o nome. Enquanto a Nick vai Pedro, se você pesquisando. quiser. Ok, vocês estão dando para me ver? Tá bom, aqui. Eu separei um curso que eu fiz no Coursera online de gestão, que eu fiz quando eu entrei na entidade de negócios de moda, que eu tinha muita, tipo, até então meu conhecimento e minha vontade, desejo por moda era mais para conteúdo. Então, quando eu decidi ir para mais negócios, eu precisava ter um conhecimento maior, porque eu nunca estive dentro de uma empresa. E esse curso, mesmo sendo online, mesmo sendo gratuito, me ajudou bastante. Ele dá uma introdução bem boa sobre o modelo de negócio, sobre as relações entre empresas e para quem nunca teve uma experiência dentro de uma empresa e principalmente para empresas de luxo é muito válido. É oferecido pela Universidade de Bocconi, da Itália, e me ajudou bastante. É válido, e de filme eu tinha separado dois, vou colar no chat, que são dois filmes que não são de moda em específico, mas abordam um pouco de streetwear, então dá para relacionar. O primeiro é o Mid-90s, que é um vídeo que remete aos anos 90 e mostra a realidade de um jovem skatista lá nos Estados Unidos e é um drama que fala sobre alguns dilemas da adolescência e o processo de aceitação. E o outro é o Genius, que tem na Netflix, o Genius, e o Midnight, se eu não me engano, na Amazon Prime, não tenho certeza, tenho que confirmar. Mas os dois têm streaming e o Genius é o documentário do Kanye West, que tem um Polêmico. impacto muito forte. Sim, polêmico, mas o documentário mostra bastante das raízes dele, tem muita coisa interessante para o ramo e para os dias de hoje. Interessante. Maravilhoso. Genius.
Kanye Trilogy. Ok, e você, Ni, conseguiu achar? Não achei, Lê. Eu vou ficar te devendo e depois você Me compartilha com o deve, depois você me pessoal. manda, eu mando para os alunos. Tem um que, eu não sei se é o que você está falando, tinha uma série no Netflix que falava do consumidor, é essa? Tinha 4 Não, episódios? era uma bem sobre o universo da moda mesmo, sobre a construção de como a gente foi ao contrário do que a sustentabilidade pedia, sabe? Olha, vou saber, É, quero saber. Tem um que é do de serviço ao consumidor. sei. Eu vou falar porque ele tem um que é sobre moda, mas ele fala muito de maquiagem, um que é maquiagem falsificada, então produtos falsificados em geral, é bem interessante. Tem um que é sobre os móveis da IKEA, que eu acho que fala muito relacionado ao fast fashion, né? E Uhum. tem um do lixo, é bem interessante. Esse eu vou Solo colocar fértil aqui, é de bem serviço legal ao consumidor. também. Solo fértil. Mas aí são mais Solo. gerais, assim. É, solo fértil. É da Gisele Bündchen participou. A Gisele Bündchen. Chique. Gente, muito obrigada. Os alunos falaram que já as perguntas foram respondidas, né, para todo mundo. A trajetória de vocês também é super enriquecedora. E eu vou agradecer os alunos que participaram também e acompanhar a gente. Acompanhe o WGSN nas plataformas, né, no Instagram, tem o também Start by WG. E acompanhe a gente no Ecopesse, no Instagram e no YouTube. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, alunos. Não é nada. Sim, obrigada, Beijo, gente. gente. Prazer estar aqui com vocês. Aí fiquem atentos também no LinkedIn da WGSN, por conta das vagas. Sim, Sempre tem postam lá. vagas. Então, sempre que possível, dá uma olhadinha lá, porque foi assim que eu cheguei no meu trabalho. É isso, gente. Olhem lá. Qualquer coisa, manda e-mail pra gente também com o currículo, Ó, que quando aparecer vaga, a gente indica vocês.